Amados, não creiais em qualquer espírito, mas provai os espíritos, se vêm de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 1 João, capítulo 4. Vamos ler a Bíblia toda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, meus queridos. De manhã nós lemos o capítulo 4 de Gênesis e agora estamos lendo a primeira epístola de João. Vamos com esse tema, provai os espíritos. Esse é o nosso cronograma, nossa grade de leitura. Vamos ler a Bíblia toda, se Deus quiser, pela segunda vez. Já lemos toda e está gravada aqui no canal. E você pode acompanhar os livros que já foram lidos na live anterior. E agora eu comecei uma nova leitura nesse ano de 2025. Amados, não creiais a todo o espírito. Veja que espírito na Bíblia, quando está com E minúsculo, ou é espírito maligno, ou se trata do espírito do homem. Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai os espíritos. Tem um pastor, amigo meu, que ele sempre, quando vai falar dos dons espirituais, às vezes ele, por costume, né? Ele fala assim, o dom de discernimento do Espírito. Eu falei, não, pastor, é dos Espíritos. O nome do dom é discernimento dos Espíritos. Por quê? Porque é para provar se os Espíritos são de Deus ou não. Porque existem espíritos disfarçados, como nós vimos lá no Antigo Testamento, Saul foi consultar uma pitonisa, ele foi disfarçado, né? Então, os espíritos malignos, a Bíblia diz que o próprio Satanás se transforma até em anjo de luz. Então, é preciso que aquele que tem o Espírito Santo, com E maiúsculo, ele prove os espíritos para não cair em qualquer cilada e não aceitar qualquer tipo de doutrina. Nisto conhecereis o Espírito, com E maiúsculo, de Deus. Todo o Espírito é minúsculo, que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, eu estou provando os Espíritos. Então, o Espírito da pessoa, do mestre, do ensinador, que diz que Jesus veio em carne, é de Deus. Isso porque nesse momento João estava combatendo uma seita de gnósticos. Os gnósticos tinham diversas versões, digamos assim, diversas linhas, e uma delas dizia que Jesus não veio em carne, né? Alguns falavam que ali na cruz foi uma encenação, aí entrou outra pessoa para morrer no lugar de Jesus, entrou aquele cara do filme, né? O dublê, só Jesus na causa. Então eles tinham muitas teorias assim absurdas, e João está combatendo essas teorias com a palavra de Deus. Só existe uma maneira de combater heresia, palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que estão aqui todos os dias assistindo a live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, porque é através da palavra que nós vencemos o maligno. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito, com E minúsculo, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. É o espírito que semeia a doutrina falsa, semeia o joio, semeia a confusão na palavra. Por isso você precisa estar afiado. Por isso tem uma espada aqui em cima de mim. Essa espada é a espada cortante de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito,
das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Estava há 2000 anos atrás, não o próprio, mas o espírito do anticristo estava. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos. Vocês já venceram esses falsos mestres, esses espíritos que não são do Pai, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Satanás sabe com quem se meter, né? Então o crente precisa saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deixa eu contar um breve testemunho. Um servo de Deus, um amigo que é um discípulo, eu tive a oportunidade de batizar, fazer casamento. Estava numa situação muito difícil, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, expulsando um espírito maligno, e o espírito não saiu de jeito nenhum. E ele me ligou, eu estava na rede. Olha, quer ver o pastor João Neves ficar nervoso, é tirar ele da rede. A rede é um lugar maravilhoso. Eu peguei no sono, na varanda, e já era mais de meia-noite. E aquele espírito não saía, e ele disse, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou aqui com a fulana e não sai. Só que eu já tinha expulsado esse espírito dessa pessoa há muitos anos atrás, há 10 anos atrás. E eu disse para ele, coloque no Viva Voz. Coloque no Viva Voz que eu vou repreender daqui mesmo. Não queria deixar a rede, não queria deixar a rede de jeito nenhum. E ele colocou no Viva Voz e eu disse, demônio, eu te expulsei há 10 anos atrás, em nome de Jesus, saia. E ele saiu. Online. A Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam, porque eu não posso fazer isso. Fez e saiu. Só que havia uma legalidade, né? E ele voltava depois. Depois voltou e ligou de novo. Acabei tendo que ir lá. Mas depois eu ensinei para o meu amigo, ao meu irmão, o seguinte, ó. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por quê? Ele me fez uma pergunta muito simples. Pastor, porque a gente tentou o tempo todo e ele não saiu, o senhor chegou e saiu logo. Pegamos eu e Márcia e deixamos outra pessoa de outra religião lá tentar tirar, tentou, não conseguiu. Quando ela desistiu, nós entramos e disse, olha para mim, sai em nome de Jesus. Não saiu. E ele perguntou para mim por que ele estava repreendendo e não saiu. Igual o discípulo, né? Porque nós mandamos e não aconteceu nada. E eu respondi para ele simples, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O inimigo não quer que você saiba disso. Você tem autoridade, não precisa chamar o pastor para expulsar o demônio na madrugada. Todo crente tem esse poder de repreender, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos continuar, então, a leitura. Do mundo são. Aqui, veja bem que eu dei o exemplo de espírito manifestado, espírito maligno, mas ele está tratando esses espíritos aqui como falsos mestres, ok? Que dão lugar aos espíritos malignos, que são espíritos de engano, e que muitas vezes até incorporam mesmo, tá? Mas aqui João está focando esse espírito que nós devemos testar, vindo através de falsos ensinamentos. Às vezes nós ficamos preocupados com a pessoa que está mal vestida, com um bêbado, com um morador de rua. Ai, demônio, fica lá. E às vezes vem o pregador bonitinho, engomadinho, arrumadinho, pinta de pregador, nome de pregador, sapato de pregador, paletó de pregador. E o espírito que está nele, ou o que ele está pregando, é mentira. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. E aqueles pregadores que agradam a todo mundo, menos ao Espírito Santo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro.
Tem gente que gosta de ouvir mais a mentira do que a verdade. Essa é a questão. E João está dizendo, olha, quem é de Deus nos ouve. Nós vamos ver aqui na terceira epístola que tem um camarada chamado Diótrefes que rejeita a palavra de João. Pensa num camarada rebelde, digamos assim. Não aceitar João, o discípulo do amor. João diz, olha, eu estou escrevendo para vocês, mas eu queria ir aí, mas Diótrefes me impediu. Misericórdia, né? Aqui ele está dizendo, ó, quem é de Deus nos ouve, quem não é, ouve os falsos, né? Os pregadores, mercadores da fé. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele resume tudo aqui na lei do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não adianta dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, se não ama, não conhece a Deus. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. Ele nos amou primeiro. E enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Eu já expliquei aqui para vocês o que é propiciação. Propiciação é tornar propício. O sangue do Cordeiro pingava na Arca da Aliança, no propiciatório. Então, Jesus é a nossa propiciação, é o Cordeiro Imaculado que nos torna propícios a Deus, através do seu sacrifício. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar. Devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. O pessoal querendo ver a Deus, e Deus está do lado dele. Tem mulher que se acha muito santa, querendo ver Deus. Deus está no seu marido, minha irmã. Deus está na sua esposa, meu irmão. E às vezes você trata a pessoa de determinada forma, e olha o que João está ensinando, que Deus está em nós. Então, quando você trata mal o irmão, você pode estar agredindo a Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, quando foi chamado, o Senhor disse, Saulo, Saulo, porque me persegues? Quem Paulo perseguia? Os cristãos, os apóstolos, os discípulos, a igreja. Então, quando você não ama o irmão, você está demonstrando que também não ama a Deus, porque Deus está em nós. Conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito com E maiúsculo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Segunda vez que ele fala isso, né? João é o discípulo do amor. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Devemos ser filhos e, portanto, exemplos do nosso Pai. No amor não há temor, ou no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, se você teme, é medroso, se você não tem a confiança plena no Senhor, é porque você não ama. Porque no verdadeiro amor não há medo, não há dúvida, né? Vai que é tua, vai em frente. No verdadeiro amor não há medo. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Obrigado, Jesus. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não pode. É mentiroso. E o 21 termina dizendo,
E dele temos este mandamento: e quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não minta. Se você diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, João, 1 João, né? Capítulo 4, do nosso livro de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos que assistiu essa live, que o Senhor encha de bênção essa casa, essa família. Abençoe todos os irmãos que assistiram e aqueles que compartilharam, e cada lugar que receber essa live, Senhor, entre com a tua boa mão e ensine os teus filhos a provar os espíritos, para que não se iludam com falsas mensagens, falsas pregações e com espíritos malignos que, de forma ardilosa, se aproveitam de pessoas que dão brecha. Pai, abençoe os teus servos, abençoe o Brasil, abençoe a nação de Israel e abençoe a cidade de Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.